Olá, pessoal! Hoje aqui no Alpha Visa Talk a gente vai falar sobre entrevista do EB2 e NIW. Como tem gente pedindo esse vídeo. A loteria, né, Paula? Vamos falar hoje sobre a grande loteria. Exato. Bom, a gente sabe que não existe uma cartilha na IOSS do que vai ser solicitado dentro da entrevista, né? Principalmente quando ela é consular. Vai de agente para agente. Nós temos o costume que sempre que um cliente nosso faz uma entrevista consular, a gente pede para ele mandar um áudio para a gente contando detalhes dessa entrevista para que a gente possa instruir os próximos clientes ou contar, olha, foi solicitado isso nessa entrevista, tá acontecendo isso, né? Tomamos um susto com tal situação e a gente veio aqui para contar um pouquinho dessas experiências dos nossos clientes, né, Rafael? Exatamente. O que pode ser questionado numa entrevista consular? Pode ser questionado, por exemplo, o que você disse no seu business plan. Você tem que levar para aquele... a pessoa que está te entrevistando, você precisa trazer detalhes seu business plan, por exemplo, o que você vai fazer nos Estados Unidos. Ele quer ter certeza de que você sabe o que foi escrito no seu processo. Exato. De que o que está lá, o que você está dizendo que se propõe a fazer nos Estados Unidos é verdadeiro. Ele quer saber da sua boca, de você. Por isso, aquele momento da entrevista é muito importante você chegar preparado, você ser orientado pelo escritório, por quem fez o seu pleito, dos riscos que você corre e ir munido de informações, de conteúdo, para não correr o risco e não colocar em risco todo o processo. Não, já pensou você nadar e morrer na praia? Né? Exatamente. A gente sabe que tem acontecido, infelizmente, alguns casos, né, que a gente escuta aí pela comunidade, de pessoas que estão tendo o green card negado, né? Ou então eles falam, vai atrás disso, depois você volta aqui para me trazer a documentação. Tem que ter uma orientação de advogado quando você vai fazer uma entrevista no consulado. Não é simplesmente, acabou, vai lá, boa sorte. Não. Tem muita coisa ali, né? Como o Rafael disse, pode acontecer tudo isso que a gente está falando, como não pode acontecer nada. O cônsul, né, a pessoa, o oficial da imigração vai estar ali, né, da embaixada, pode olhar o seu pleito imigratório e pode falar... Tá tudo certo e te dá, mas ele também pode te questionar. Ele pode questionar sobre as empresas que você trabalhou. Por quê? Porque ele quer ver se tem fraude no seu processo, né? Ele pode falar, então você, por exemplo, é um engenheiro civil? Não, você é um engenheiro mecânico. Ele pode jogar ali com você, né? Falar qual que é realmente a sua intenção nos Estados Unidos. Isso é uma pergunta muito recorrente, né, Rafael? Exatamente. Ele pode, por exemplo, questionar as suas entradas e saídas nos Estados Unidos, dependendo do visto, do pleito que você fez, do pedido que você fez, você vai para a entrevista, você não pode se contradizer, você não pode trazer nenhuma informação errada. Exato. Você não pode dizer que estava nos Estados Unidos como turista e, por exemplo, você nos Estados Unidos foi para fazer um show, para apresentar um show. Ou você vai receber algum dinheiro daquilo. Então, exatamente. É um cuidado, você tem que ter esse cuidado. Dessa orientação, ela é necessária ao cliente. Exato. Ela é essencial ao cliente. Aqui na Alpha, o Dr. Felipe orienta que todo cliente, né, quando ele é aprovado, né, ele está para ir para essa entrevista, ele faça por uma preparação com o nosso time. Mas vocês também têm que fazer a lição de casa de vocês. Então, assim, tudo que foi defendido no seu pleito imigratório, você tem que colocar ali, né, na sua mente, deixar mais fresco na sua mente, né? Se você não tem a cópia do seu pleito imigratório, é a hora de você pedir o seu pleito imigratório para o advogado, para você dar uma lida, lembrar de tudo aquilo e de, assim, gente, se o agente perguntar, o céu é azul, vocês vão responder só que o céu é azul. Vocês não tem que contar a história que de vez em quando chove, que tem nuvem, que em Londres o céu é cinza, que não sei aonde o pôr do sol é maravilhoso. Não, perguntou, respondeu, perguntou, respondeu. Não fica dando munição para a imigração de fazer perguntas que você pode se atrapalhar, né? Exatamente. Esse é um grande ponto, né? Esse é um ponto cultural. Né? Exatamente. Nós, como brasileiros, temos o costume de fala demais. Responder além do que nos é perguntado. Agora, Rafael, tem uma coisa que tem acontecido e a gente sabe que é sobre a validação de diploma.
Né? A gente tem ouvido, né, que muita gente tem sido questionado na hora da imigração sobre a validação de diploma. A pessoa tem que estar calma e tranquila, né? Claro, a gente aqui na Alfa, a gente já orienta quem precisa validar diploma, quem se comprometeu no pleito imigratório que iria validar o diploma, você tem que começar a dar alguns primeiros passos, mesmo estando no Brasil. Por quê? Se na hora da entrevista, né, o agente pergunta ali para você se você tá fazendo já alguma coisa, você vai falar sim, já comecei, ó, tá aqui, aqui, aqui. Porque ele não pode te cobrar por você ter uma validação, porque você não tinha um green card, você não tinha a responsabilidade de ter uma validação. Exatamente. Mas ele pode sim te questionar se você já começou a dar os primeiros passos, né? Esse é um ponto interessante, né? Nós podermos trazer aqui exatamente uma grande diferença entre um pleito imigratório, entre o que você está trazendo aos Estados Unidos, o profissional que está vindo nos Estados Unidos, a expertise que está sendo incluída nos Estados Unidos e a validação, o exercício dessa profissão. Né? São coisas diferentes. Você ser aprovado por um pleito imigratório, você ter um pleito imigratório que você foi favorecido com uma decisão que os Estados Unidos quer te receber, não significa que você já pode chegar e trabalhar. Não significa que você é um advogado, pode chegar aqui nos Estados Unidos e exercer a advocacia. Não. Uma coisa é você ser aprovado num pleito imigratório, você ter o reconhecimento profissional para estar nos Estados Unidos. Outra coisa é exercer nos Estados Unidos. Para exercer, muitas profissões exigem a validação. Exato. Não todas, mas muitas exigem. Então, pessoal, tem que fazer essa lição de casa, tem que se preparar, não pode mentir. A gente não, assim, as pessoas às vezes podem esquecer de alguma coisa, se confundir com datas, né? Mas não dá para mentir, né? Muitas das perguntas, a imigração já sabe a resposta, ela tá ali te testando, né? Se você teve algum problema, civil não tem problema, criminal sim tem problema, você tem que ter avisado o seu advogado sobre isso, porque isso pode te impedir de você ter o green card, e é isso que a gente não quer que aconteça. Então assim, vai com calma, ali no EB2NW não vai ser questionado muita coisa, vai ser perguntado mais da sua área de atuação, né? Se você viveu tudo aquilo, tá na ponta da língua. Exatamente. Tá fácil, exatamente, né? Eles, o máximo que eles podem te perguntar é o que você vai fazer nos Estados Unidos, mas o seu pleito, o I-140 já foi aprovado. Então respira. Né? O seu I-140 já foi analisado. Não fique com medo, né? Vai seguro disso. A grande preocupação que todo mundo tem, todo mundo pergunta, não tenho fluência no inglês. Vou à entrevista. Rafael. Isso. E como faço? Como vou conseguir me comunicar? Como vou falar? Há tradutores. Você vai para a entrevista, vai tranquilo. Você vai falar na entrevista o seu conteúdo profissional. Ainda mais se você estiver fazendo dentro do país que você é de origem. Por exemplo, se você está fazendo a entrevista no Brasil, às vezes as pessoas ali também no consulado, eles falam português. Então, isso você tem que ficar tranquilo. De novo, você já foi analisado como profissional. Ali é a pessoa, não é o profissional que está sendo analisado. Então, se você tem que cometer um crime, se você não mentiu, se você não fez fraude no seu processo, se você não tem uma doença, se você nunca ficou fora de status nos Estados Unidos. Então, ali não é mais o profissional. Eles podem questionar? Pode, mas eles não podem te negar por conta disso, né? Exatamente. Quem é convocado para a entrevista? Às vezes a família temos 4 pessoas. Pai, mãe, 2 filhos. O pai é convocado, a mãe é convocada, os filhos não. Leva os filhos, não leva os filhos. Às vezes um da família apenas é convocado, não necessariamente os 2. Esse convocado que o Rafael está falando, é bom esclarecer, Rafael. Vai todo mundo. Exatamente. Mas não entra todo mundo na sala, entendeu? É isso que ele quer dizer, para né? o momento da conversa com o agente, o oficial. Exato. Gente, então assim, não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem aí centenas de clientes que já passaram por isso, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma história. Eu tive um cliente que ele foi pego na Blitz em São Paulo. E ele acabou contando lá e não precisava ter contado, né? Aquela história de falar mais que deve, mas não teve nenhum problema porque ele não foi condenado criminalmente, nem nada disso, né? Então, é tranquilo, né? Eu sei que é um momento que você acha que você está sendo analisado de novo, né? A gente sempre tem medo do consulado, né? Que dá aquele frio na barriga, mas
Dá tudo certo. Vocês, como EB2NW, vocês já foram aprovados, né? O I-140 já foi analisado ali e é o I-140 que representa a análise profissional. Agora é aquilo que eu falei. A segunda parte é o Green Card. E eu espero que a sua entrevista seja excelente, que você receba aprovação, receba seu Visa Pact, entre nos Estados Unidos e em pouco tempo você vai estar com seu Green Card em mãos. Tá bom, pessoal? Exatamente. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, qualquer informação adicional, quer contar como foi a sua entrevista também, pode mandar mensagem pra gente aqui nos nossos comentários, nos directs ou também no nosso e-mail info@alexandrelaw.com.